A gente está em fevereiro, mês de conscientização sobre o Alzheimer e outras demências, o chamado Fevereiro Roxo. E isso sempre traz à tona o tamanho do desafio que é lidar com essas condições. É uma busca constante e, olha, muito urgente por qualquer coisa que possa trazer um pouco mais de qualidade de vida. Então, vamos mergulhar nesse assunto. E para começar, olha só esse número: 90%. É estimado que até 90% das pessoas com Alzheimer vão ter, em algum momento, o que a gente chama de sintomas comportamentais e psicológicos. Isso não é um detalhe, não. Para muita gente, essa é a parte mais difícil da doença. Mas o que são exatamente esses sintomas? Bom, estamos falando de um conjunto de desafios que não tem a ver diretamente com a perda de memória. São os SCPD. Pensa em agitação, ansiedade, uma irritabilidade que aparece do nada, problemas para dormir, até mesmo agressividade. É algo que causa um sofrimento enorme tanto para o paciente quanto para a família que está ao redor. Para a gente entender essa história complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o tamanho desse desafio da demência. Depois, vamos falar sobre o canabidiol, o famoso CBD. A gente vai ver como ele poderia funcionar, ouvir o que os cuidadores pensam, analisar alguns resultados clínicos e, no final, pensar nos próximos passos. Primeira parte, então, o desafio da demência. O foco aqui é nesses impactos que nem sempre são visíveis, a tal da luta invisível. E o impacto disso é gigantesco. Esses sintomas não são só difíceis de lidar, eles de fato aceleram a piora cognitiva do paciente. E para os cuidadores, olha, tem estudos que mostram que lidar com esses comportamentos é mais estressante do que cuidar da parte física da doença. Isso cria um ciclo terrível de estresse e ansiedade para o cuidador, o que, claro, aumenta os custos com saúde e muitas vezes faz com que a família decida por uma casa de repouso mais cedo. E como os tratamentos que a gente tem hoje são limitados, a busca por alternativas é enorme. Segunda parte, entra em cena o canabidiol. E é aqui que uma das alternativas mais faladas hoje em dia aparece como uma ferramenta em potencial. Mas antes de tudo, vamos esclarecer uma confusão bem comum. CBD, ou canabidiol, não é a mesma coisa que THC. O THC é aquela parte da cannabis que dá o famoso barato, o efeito psicoativo. Já o CBD, não, ele não é psicoativo. E essa diferença é a chave para a gente entender o potencial terapêutico dele e por que a lei o trata de forma diferente. Terceira parte. Beleza, mas como é que o CBD agiria no nosso corpo? Vamos dar uma olhada na ciência por trás dessa ideia de um efeito calmante. A teoria principal envolve a interação do CBD com o nosso sistema endocannabinoide. Pensa nesse sistema como se fosse o grande maestro do nosso corpo, sabe? Ele ajuda a regular e equilibrar um monte de coisas, como humor, sono, apetite, resposta ao estresse. O mais interessante é como o CBD age. Ele não atua de uma forma só. Ele interage com os receptores do nosso sistema, mas faz mais. Ele também evita que a anandamida, que é um canabinoide que nosso próprio corpo produz e que alguns chamam de molécula da felicidade, seja destruída. E como se não bastasse, ele ainda mexe com os receptores de serotonina. A hipótese é que toda essa ação combinada poderia gerar efeitos anti-inflamatórios, reduzir a ansiedade e até ajudar na depressão. Quarta parte. Agora vamos sair um pouco da biologia e ir para a experiência humana, para a vida real. Vamos ver o que os cuidadores que estão ali no dia a dia estão pensando e fazendo. E este gráfico aqui mostra algo muito importante. Um estudo de 2021 descobriu que a grande maioria dos cuidadores, 62%, busca informação sobre CBD em grupos de apoio na internet. Só 10% conseguem essa informação de um médico ou profissional de saúde. Isso mostra que existe um abismo na comunicação. E por que existe esse abismo? Essa frase, do mesmo estudo, dá uma boa pista. Os cuidadores contaram que sentem medo de serem julgados ou de não serem levados a sério se tocarem no assunto do CBD com um médico. E essa barreira impede uma conversa honesta e uma orientação profissional que seria fundamental. E aqui está o grande paradoxo. De um lado, 84% dos cuidadores que usaram o CBD disseram que a qualidade de vida da pessoa que eles cuidam melhorou. É um número altíssimo. Do outro lado, 37% fizeram isso sem falar com um médico. Fica clara a desconexão. Um tratamento que parece funcionar na prática, mas que muitas vezes é usado por fora do sistema de saúde. Quinta parte. A experiência dos cuidadores é muito valiosa. Mas e a ciência? O que um pequeno estudo clínico descobriu quando o CBD foi dado diretamente aos pacientes? Então, um estudo na Grécia, em 2022, acompanhou 17 pacientes que tinham sintomas comportamentais bem graves.
Os pesquisadores usaram uma escala padrão, chamada Inventário Neuropsiquiátrico, ou NPI, para medir a gravidade dos sintomas antes e depois de usar o CBD. E os resultados para a maioria desses pacientes foram impressionantes. Para 11 dos 17, a pontuação média dos sintomas despencou de mais de 65 para menos de 20, isso em só 15 dias. É uma redução de mais de 70%, o que sugere um efeito bem potente para esse grupo. Só que a história não acaba aí. E é fundamental olhar a imagem completa. O tratamento não funcionou para quase 1/3 dos pacientes. 6 deles tiveram que parar de usar, seja por efeitos adversos como mais agitação, ou simplesmente porque não viram mudança nenhuma. Isso mostra que o CBD não é uma bala de prata e pode, em alguns casos, até piorar as coisas. Sexta e última parte. E agora? Vamos juntar todas essas peças, da experiência do cuidador aos dados clínicos, e tentar olhar para o futuro dessa pesquisa. Então, o que a gente pode concluir? Primeiro, os cuidadores estão buscando soluções e muitos veem o CBD como algo promissor. Segundo, existe uma falha de comunicação enorme entre eles e os médicos. Terceiro, os primeiros dados clínicos são animadores, mas são muito iniciais e os resultados são mistos. A verdade é que a evidência científica ainda é considerada fraca. Por isso, o consenso é um só. Precisamos de estudos maiores e mais rigorosos para ter respostas de verdade. E isso nos deixa com uma pergunta central e bem difícil. Estudos sérios levam tempo, muito tempo. Mas o sofrimento dos pacientes e das famílias está acontecendo agora. Como é que a gente equilibra a esperança que vem desses relatos e pequenos estudos com a cautela que a ciência exige? Não tem resposta fácil, mas começar essa conversa já é absolutamente essencial.